chegando e as coisas estão acontecendo, né? Eu estou vendo todos os dias as profecias da Bíblia se cumprindo de uma maneira muito grande. E eu tenho que até que me conter aqui, que eu tenho que estar dentro de um horário aqui. Eu quero ler com os irmãos aqui hoje. O culto é o culto da família. Vamos tentar aqui, até falei com o pastor ali, que às vezes eu prego ensinando. Vamos lá para o livro de Atos. Quem não trouxe uma Bíblia, fica perto de um cristão, que o cristão não dá com a Bíblia, o crente esquece. Versículo 21. Encontramos? Está entre Gênesis e Apocalipse, o livro de Atos. Encontramos? 3 améns. Eu comandei tropa, hein? Eu acho que nem todo mundo aqui falou, mas tudo lá. Vou correr por causa do tempo. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que o céu está esperando, irmãos? O que o céu aguarda? A igreja. Mas esse texto é um texto profético. Não sei se o bispo Wilson vai lembrar, mas o pastor Samuel pregou muitos dentro desse texto, e eu vou falar um pouquinho para depois entrar no assunto. Porque antes da igreja subir, observa que o texto diz que Deus vai restaurar. Então haverá uma restauração de ministérios antes de Jesus voltar. Então, até a igreja, muita coisa tem que acontecer. E esse texto, ele é um texto profético. Eu ia ler um outro aqui em 2 Samuel capítulo 2, que Paulo está dizendo para Timóteo, também é um texto profético, que nos últimos tempos haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. E nós estamos vivendo um momento que, se a gente prega o evangelho verdadeiro, nós estamos vendo hoje uma espécie de todo mundo acomodado. O crente, eu estava explicando lá do crente ventilador, que fica olhando a vida dos irmãos, o crente repórter que quer saber o furo do irmão, o crente carrinho de mão que você tem que levar ele para a igreja. São mais de 50 tipos de crente tamanduá, que a língua vai lá longe, fala de todo mundo, entendeu? E nós estamos vendo um tempo de muita... será que, vou fazer uma pergunta retórica, se Jesus voltar agora, você vai com ele? Então, voltando aqui, para você entender esse texto, houve uma década na história que ela é chamada a década das mudanças. Eu sou professor de história, sei muito disso. Alguns aqui, talvez com a minha idade ou um pouquinho, vão entender o que eu estou dizendo. A década de 60 é chamada a década das mudanças. No finalzinho aqui você vai entender por que eu estou falando isso. Porque a década de 50 é uma década do pós-guerra que aconteceu nos anos 40. Então, o mundo estava se aliviando da guerra nos anos 50. Aí entra os anos dos anos 50, entra agora os anos 60. Algumas coisas começam a mudar. Vou citar algumas sem entrar no mérito, porque senão o tempo aqui não vai dar. Houve mudanças políticas na década de 60, assim, de influência. Cuba se tornava comunista. O avanço do comunismo na Europa se tornou enorme. A guerra da Coreia e a guerra no Vietnã, não é? Outra coisa, mudanças sociais. Os valores familiares começam a ser atingidos, é o que a gente vai falar daqui a pouco, não é? Os vícios, as drogas. Quem aqui já ouviu falar do movimento hippie? Caramba, poucos. Vamos ler história aí, hein?
E eles usavam duas expressões, paz e amor. Não tem tempo de eu explicar aqui por que desse paz e amor, porque tinha um socialista esquerdista chamado Heber Marcuse, e esse homem influenciou nos anos 60 o que ia acontecer nos anos 50 para acontecer nos anos 60. Houve também mudança da moralidade. Os movimentos homossexuais começaram a surgir, sexo livre, tudo permitido. Tudo isso começou a partir da década de 60. No cinema, né? Talvez alguns aqui não vão lembrar disso, mas eu trabalho a partir da história. Houve um filme chamado Barbarella. O que é isso, pastor? Barbarella. A Jane Fonda foi uma das primeiras atrizes a aparecer nua nesse filme nos anos 60. Foi um escândalo na época. Elizabeth Taylor já tinha aparecido no filme Cleópatra, uma parte. E começa-se o cinema a trazer temas que até então não se falava, que quando você pega os filmes dos anos 40, pega do filme dos anos 30, os americanos tinham conservadorismo, você via filmes, eles orando, falando da Bíblia, mas quando chega os anos 60, a influência desses movimentos começam a atingir, aí as músicas começam a ter temas pornográficos muito gritantes, começam a ter, eu não estou falando do rock and roll dos anos 50, já estou entrando nos anos 60 com temas que vão mexer com as pessoas, não é? Outra coisa, o teatro começa a ver peças que até então não se via. Tudo isso foi preparando uma geração. Na área científica, o homem foi na Lua. Tem gente que discorda, cuidado, hein? O homem foi na Lua mesmo, não é? Não, isso aí foi teoria da conspiração. Espera aí, não é teoria da conspiração não. Quem sabe em outro momento eu conto. Não foi não, se você falar isso com uma pessoa, que esse crente aí, começou a ver os satélites, as descobertas científicas, o computador. Para você ter uma ideia, os computadores na NASA, quando o homem foi à Lua, hoje cabe num pendrive simples que você tem, para você ver como é que o conhecimento se deu ali. E houve também mudanças religiosas. Um filme chamado O Bebê de Rosemary, que era um filme de satanismo, que a tal da fugiu o nome dela agora, Mia Farrow, ela fica grávida num movimento satanista para ter o anticristo. Esse filme espantou muita gente, e o tema de satanismo começou a entrar. Aí houve um filme chamado Exorcista, baseado numa história real, mas não foi uma menina, foi um menino, não é? Esses temas começaram a surgir, a magia, as pessoas buscando a magia, né? Essa coisa de a terra, vamos adorar isso, aquilo, outro. Começa nos anos 60. Aí também um ato profético, lá no Oriente Médio tem a Guerra dos 6 Dias, que é uma profecia que Jesus fala, que Oséias fala. Mas agora vamos entrar para a igreja. Deus está vendo tudo isso. Será que alguma coisa na igreja vai começar a acontecer? Eu não vou aqui precisar, né? Deus começa a restaurar ministérios que até então na igreja não existia. Alguns deles, Deus começa a trazer evangelismo de impacto, começa a ter aqueles grupos de evangelismo que até então a igreja não tinha. Começa a surgir o ministério de adoração e louvor, como hoje a gente se vê aqui. A adoração nas igrejas antigas era coral, nada contra, eu amo coral, era grupos, era alguém cantando, não havia uma adoração espontânea. Ali é uma profecia que Amós falou e Tiago disse lá no livro de Atos: levantarei o tabernáculo de Davi, que é um tema maravilhoso, né? Que tabernáculo é esse que Amós está profetizando, Amós 9:11, e que em Atos 15 o Tiago está falando. Deus começa a restaurar uma adoração, porque a adoração e louvor, ela começa a ter uma expressão que até então nossos irmãos mais tradicionais não aceitavam aquilo. Aí os vencedores por Cristo começam a cantar.
Aí entra um grupo com um cara que ele conheceu muito bem, chamado Jainires. Qual é o nome do grupo? Hein? O seu João? Rebanhão. Estou vendo que alguns não eram. Rebanhão. Aí os Jainires começam a usar rock. Os vencedores por Cristo começam a cantar bossa nova. Isso aí na época foi um negócio meio assim. Então, essa situação, Deus começa a levantar pastores jovens, porque naquela época você via muito pastor com uma certa idade, mas Deus começa a levantar uma juventude de evangelistas, de pastores. A década de 60 foi um período de mudança. Também os movimentos de batalha espiritual, Deus começa a trabalhar. Você talvez já ouviu falar do filho desse pastor, que inclusive foi um dos alunos, não que ele aprendeu com Bruce Lee, né? Hoje ele voltou para a igreja, ele é pastor lá nos Estados Unidos, Chuck Norris. Chuck Norris era filho de um pastor, o pai dele já morreu, e o pai dele sempre queria, orava para que ele um dia voltasse para a igreja. Ele voltou para a igreja, e o pastor Norris foi um que trouxe o chamado movimento de comunidade evangélica, que depois veio para o Brasil, e através do louvor mexeu muito com as pessoas aqui. Mas isso já estava nos Estados Unidos, chamado um movimento carismático, né? Eu teria que ter tempo para explicar tudo isso, maravilhoso. E aí Deus também levanta seminários. Pastor Paulo Levas Bacarão começa o seminário São Paulo, aí surge o seminário Betel, já tinha o seminário do Sul Batista, e começa a surgir os seminários, porque os obreiros tinham que estar preparados. Até aí me acompanharam, irmãos? Aí Deus também olhou, peraí, falta uma coisa, que é o que eu vou entrar agora. Deus levanta o ministério de família, que não existia. Tinha grupo de visita, ministério com famílias. Aí começa aquele chamados grupos familiares. Tem várias coisas que vão surgindo aí. A década de 60 é uma preparação para os 70, 80 e outras coisas que vão vir por aí. Por quê? Estamos vendo hoje, a família está sendo atacada de todos os jeitos. Vou dar alguns exemplos aqui. Casamento é coisa antiga, vamos morar e viver junto. Relacionamento, você vê que a pessoa participa de um reality show. Tem um lá que a Record fala que é o chiqueiro, né? Não, a fazenda, mas é um chiqueiro. E aí, daqui a pouco a pessoa está vivendo com o outro e tal. Aí daqui a pouco você vê a menina fica grávida, que o cara separa. Toda hora as pessoas vivendo relacionamentos sem nenhum tipo de comprometimento. Casamento, ninguém quer casar, é coisa antiga, vamos morar junto. E aí começa também a função dos pais. Eu vou falar uma coisa para você, talvez você saiba disso, talvez não saiba, mas quem quer destruir a família são movimentos socialistas. Se você ouviu falar de Antônio Gramsci, que foi que escreveu o Caderno dos Caças na década de 1920, ele disse: temos que destruir algumas trincheiras que atrapalham o socialismo, a igreja, a família, as escolas. Temos que destruir na cultura para que a gente entre. E não é o que a gente está vendo, ideologia de gênero. Irmãos, eu sou professor de história, estudei sociologia, sei o que esses caras representam, e aquilo que eles começaram lá no passado está começando. E triste ver que gente dentro da igreja aplaude movimentos que perseguem os seus irmãos lá fora, como a China, Cuba, etc. Outra coisa, a educação dos filhos. Antigamente a gente não se preocupava com os filhos na escola. Hoje você tem que perguntar ao seu filho: o que te ensinaram na escola? Porque as escolas viraram uma doutrinação, destruindo os valores. Até aí acompanhou? Mas isso aqui é uma introdução, porque me foi pedido para que nós falássemos sobre comunicação da família, comunicação dos pais. Não sei quantos aqui são casados, não sei quantos aqui, mas mesmo
os que estão aqui futuramente vão entender o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Estou olhando o relógio ali para não passar do tempo, que o bispo fica me olhando ali. Eu quero que vocês abram em Provérbios 31. Agora vamos entrar no assunto. 31, 26. Tem tanto texto aqui, eu falei, Jesus, não vai dar para ler tudo isso não. Quem achar, por favor, leia. 31, 26. Provérbio 31, 26. Tem vários textos aqui. Encontramos? Oi? Não, eu queria que alguém lesse, porque isso é até, mas tudo bem, vamos estar lá. Abre, é porque depende da versão, né? Porque tem essa questão de versão. Abre a sua boca com, e a lei está, quer dizer, a maneira como você fala, você pode trazer saúde ou outra coisa. Eu teria aqui Tiago 3, Provérbios 29, quinta-feira agora eu dei um estudo lá em Vargem Pequena, falando sobre cura interior, palavras que os pais às vezes dão para os filhos. Você vai ser um idiota, você nunca vai aprender, e palavra tem poder. Mas eu quero falar para vocês aqui que nós estamos vivendo hoje um momento em que as famílias não têm tido diálogo, e por causa disso ocorre o quê? Confronto. Estão entendendo? Então, como é que essa comunicação tem que ter? Porque eu falei aqui que a família está sendo atacada, não é? Mas os cônjuges precisam estar prontos para enfrentar essa luta. Será que existe princípios para que uma comunicação ou uma briga, ela pode, quando digo briga, porque não tem como um casal não brigar. Não estou falando de se matar. Às vezes estou preparando para ir para o seminário, etc. Às vezes de manhã eu estou em casa e eu vejo, pelo menos na Record, porque é a única que às vezes ainda dá uma notícia correta. Todo dia fulano matou a mulher. Todo dia o cara matou a facada não sei quem. Todo dia, parece que todo dia sai sangue da televisão. E as famílias sendo destruídas. Mas eu quero aqui dizer para vocês que nós, como cristãos, a gente precisa estar atento aos diálogos. Por exemplo, algumas recomendações aqui. Eu queria falar, porque isso aqui é um curso que eu dou de família, que são 10 horas de aula. Eu vou pegar a parte aqui, porque tem várias partes. Vocês vão ver algumas que eu vou falar aqui, mas eu não vou poder entrar, mas apenas, como diz os irmãos da Assembleia de Deus, beijar na flor e sair, tá? Não evite o conflito usando tratamento de silêncio. Vocês entenderam isso? Hein? Só alguém entendeu aqui. Um casal está querendo resolver problema, aí um fica. O silêncio não resolve o problema. Estão entendendo? Evite quando você está naquela conversa, não fica Antes de eu entrar nisso aqui, será que existe tipos de marido? Isso aqui não é meu não, isso aqui é de Jaime Camp. Eu vou falar também das esposas, tá? Marido ditador, só manda. Quem manda aqui sou eu. Marido democrático, vamos pôr em votação. Marido teimoso, não admite que está errado. Aqui tem mais coisas, só estou resumindo. Marido silencioso, ele governa a casa no silêncio, né? Marido explosivo, nunca se sabe quando ele vai explodir, é um homem bomba, né? Marido perfeccionista, exige tudo com extrema perfeição. A esposa fez uma comida maravilhosa, está sem sal, sabe? Ou está com sal demais. Perfeccionista, ele vai lá e põe a mão assim, peraí, você não limpou tudo não.
né? Marido crítico, ele tudo vê errado. Crítico. Marido brincalhão, não leva nada a sério. Está rindo e tal. Oh, e a casa está caindo e tal. Está rindo, não resolve nada. E tem o marido indeciso, nunca toma decisão. Mas eu vou ter que falar das esposas. Irmão, isso aqui é reflexo. Esposa feminista, o marido tem que fazer tudo na casa. Não estou dizendo que não possa lavar uma louça e tal. Esposa passiva é uma verdadeira estátua na casa. Agora não tem muita manifestação, né? Esposa dominadora, o marido é um boneco e ele obedece. Não, a minha esposa, eu não sei o que, não sei o que lá, né? A esposa insubmissa, não faz, não obedece nada. Lembra que eu falei dos ataques para a família? A esposa vaidosa, só se preocupa em produzir. É o cabelo, é a academia, mas os filhos, a comida, o marido, tudo lá para trás. A esposa agressiva, só falta bater. E algumas batem. Esposa relaxada, quando o marido chega em casa dá vontade de voltar. Ela está descabelada com a camisa de político toda rasgada. Aí o cara fica, vou voltar e tal, e a casa aquela bagunça, né? Só que isso aqui, irmãos, é um tema que eu falo dentro desse estudo, que a gente trabalha isso, só estou dando um exemplo. A esposa ansiosa não sabe o que vai fazer primeiro. Será que eu limpo a casa? Será que eu faço comida? Será que eu faço aquilo? A esposa faladeira, fala o tempo todo sem deixar o marido falar. Mas aí, eu vou voltar a última aqui, vou voltar na faladeira. Esposa fofoqueira, o tempo todo falando de todo mundo, dos vizinhos, mas não resolve os problemas de casa. Agora olha só, Provérbios 19:13. O velho Salomão sabia disso, né? O que está escrito lá? Quem pode ler aí? Vamos lá? O filho é uma desgraça para o pai, e o gotejar contínuo as contendas da mulher que fala o tempo todo. Agora vamos para outro. 21, 9 e 19. Provérbios. Tudo isso aqui em Provérbios. Estou falando da mulher faladeira, né? 21, 9. É melhor morar num canto de um telhado do que ter com uma companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Está na Bíblia, tá? Está na Bíblia, né? E o 19 nesse mesmo texto aí, o 19, é melhor morar numa terra deserta do que viver com uma mulher rixosa, irritadíssima. Eu vou adiantar um texto aqui que Salomão fala. A mulher sábia, ele sabe o que ele está falando, né? A sabedoria vem de Deus. Eu vou depois tentar explicar isso. E Provérbio 27:15. 27:15. O pessoal falou: pô, o pastor veio hoje mandando a lambada. O que diz lá? O gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher, o quê? É porque as versões estão diferentes, algumas são bem diretas. Contenciosa a uma outra são semelhantes, mas eu quero ver uma outra versão. Tem atualizada aí? Porque às vezes muda um pouquinho a palavra. Alguém tem atualizado aí para ler?
Ó, a mulher ranzinza, vamos pegar a mulher ranzinza, são irritações muito parecidas. Pingando é aquela pessoa que fala. Vou fazer a última agora, tá, mulheres? 25, 24, Provérbios 25, 24. Vamos lá. O que diz lá? Melhor é viver solitário num canto, sob um telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Irmãos, está na Bíblia isso que a gente leu? Isso faz sentido? Hein? Faz. Isso aí para as feministas é um terrível. Por isso que eu falei das esposas e dos maridos, porque tem que haver diálogo. Vou aqui correr aqui, estou olhando para o relógio, olhando para cá. Segundo ponto, não acumule irritação para usar mais tarde. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Às vezes, aqui eu estou falando do homem e da mulher. Aí fica acumulando. Aí num dia que ou a mulher ou o marido chega em casa, aí faz o quê? Derrama tudo. Isso traz problemas. Vocês sabem, né? Estão entendendo, irmãos? Estou perguntando se não estão entendendo. Bom, vamos para o terceiro. Ser passível, preparar o cenário para discussão. O que é isso? Se você vai discutir, o pessoal chama de DR, você tem que preparar com calma a conversa. Às vezes, o marido chegou cheio de problema e você quer resolver o problema naquela. Claro que existe problema de urgência. Então você tem que ter cuidado. Procure o momento certo, a hora certa, que eu vou falar já sobre isso. Ataque os problemas e não um ao outro. Porque na hora que a gente está naquela conversa quente, em vez de você resolver o problema, você ataca a pessoa. Vai resolver? Hein? Ih, o pessoal ficou meio assim. Não vai resolver. Olha que a gente falou de comunicação. Não lance seus sentimentos como pedra contra o seu cônjuge. Aí aquela raiva, né? Olha o que a Bíblia mostrou ali. Tinha mais texto, mas aí aqui varia um seminário muito grande aqui. Não fuja, ou melhor, quando você está envolvendo a situação, fale o assunto, discuta o assunto. A gente está falando de comunicação, né? Então você tem que discutir o assunto. O assunto é o cachorro, o assunto é o móvel, o assunto é a goteira, o assunto é o filho, o assunto. Discuta o assunto. Entenderam isso? Hein? Irmãos, eu estou falando aqui para homens e para mulheres. Hein? Não é só mulher, não, é homem e mulher. Junte soluções às críticas. Vamos resolver. Vamos fazer. Os grandes problemas e conflitos que existem, eu estou falando aqui de casais, mas às vezes acontece também em liderança, de você não conversar com os seus líderes, com os seus departamentos, o que está acontecendo. Outra coisa, jamais diga, você nunca, você sempre. Muitos de nós já ouvimos isso aí, né? Você nunca levou o lixo lá fora. Você sempre diz isso. E às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está colocando ali. Então ela está dizendo algo que não é a verdade. Talvez o marido, talvez a esposa, em alguns momentos fez aquilo, mas quando você chega e diz, você nunca, ou você sempre, e aí não é bem assim. Estão entendendo, irmãos? Cuidado com o humor durante a discussão, durante a comunicação. Você está falando com a pessoa, mas isso irrita. Isso irrita tanto o homem como a mulher.
Lembra do marido brincalhão? Você está falando, aí, quando as pessoas estão lá no mundo, o cara pega a faca, a mulher pega a chaleira e tal, porque não aguenta isso. Então, cuidado num momento de comunicação, esse tipo de proposta. Outra, né? Seja humilde para reconhecer erro. Sim ou não? Alguém falou aí com reconhecer, eu estou errado mesmo. Estou errado. Daqui a pouco eu vou falar no final aqui. É tanta coisa aqui que eu estou resumindo, porque a gente está falando de comunicação, e isso aqui é para você trabalhar numa discussão, porque quando você é líder, quando você trabalha com muitas pessoas, eu já trabalhei com muitas pessoas, você tem que conduzir uma reunião, você tem que conduzir o que está sendo dito para não virar bagunça, e a Bíblia mostra essas orientações. Outra coisa, saber ouvir também é uma arte. Deixa a pessoa falar, seja o homem ou a mulher. Não fica falando, não, escuta. Não fica, porque quando os dois ficam falando, como é que vão entender? Entenderam isso aí? Hein? Façam concessões às vezes. O que é isso, pastor? Isso é abrir mão. Vou dar um exemplo. A esposa quer ver um filme de romance, o marido quer ver um filme do Rambo. Abra uma concessão. Um dia vê o romance, outro dia vê o Rambo. Um gosta de frango, o outro gosta de carne. Abra concessão. Um usa uma roupa tal, o outro usa. Abra concessão. Um gosta de visitar parente, outro não gosta de visitar parente. Abre exceção. Porque tem gente que não quer ir na casa de parente. Vou na casa dos teus parentes, eu me aborreço. Então, isso dos dois lados. Casa da sogra, então, nem se fala. Aí é aquilo. Tem que abrir a concessão. Caramba, eu pulei muito aqui, mas tudo bem. Vocês estão entendendo, não estão? Me falaram para conversar sobre diálogo. Agora, existem 3 palavras que resolvem isso aqui. Eu estava errado, você me perdoa e eu te amo. E escutei um aleluia ali, era para dizer amém. Eu estava errado, me perdoa, né? E eu te amo. Vocês estão pegando aí? Ia falar um outro assunto aqui, você vai ficar grande. Agora, como é que a gente melhora a comunicação? Né? Eu uso esse texto muito em casamento. Abram aí, ou vai aparecer aqui, Gênesis 2, 24 e 25, mas eu vou ler aqui na minha versão. Gênesis 2, 24 e 25. Já vimos? Já viu? Quem está escrevendo Gênesis? Quem, irmãos? Jorge Amado? Quem? Moisés. Aí no final, quando ele está falando da criação da mulher, tem uma expressão aqui que diz que quando Deus apresentou a mulher para Adão, a palavra hebraica que aparece ali, a mulher como uma obra de arte. Era para as mulheres dar um glória, mas tudo bem. No casamento, a mulher é uma obra de arte. Por que Deus colocou Adão para dormir? Para ele não dar palpite. Aumenta aqui, diminui ali, não, dorme aí enquanto eu vou resolver. Não, ele ia dar palpite. Não, isso é uma brincadeira. Então, olha como é que começa o texto de Gênesis 24 e 25. Deixar. O que é deixar? Alguns laços vão ter que ser rompidos. Que laços? Os laços de parentes. Entendem isso? Hein? Porque tem hora que você casa com a pessoa, aí casa com a família toda, que está toda lá na tua casa. E laços têm que ser cortados. Se une, a palavra unir aqui é propósito e alvo. Propósito e alvo, porque tudo isso aqui é no início.
tornando-se os dois uma só carne, unidade sexual, mental, emocional e física. É uma unidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: casamento é ministério? Sim ou não? É ministério. Por isso que Jesus fala que ninguém é chamado, é ministério. Eu sei de tantas outras ações, que quando eu tenho um curso que a gente fala sobre por que Deus criou a família, o objetivo da família, quando acontece divórcio, quando acontece não sei o que, no ministério, eu peguei tudo que se pudesse colocar de família, biblicamente falando. Será que a família enfrenta batalha espiritual? E ela tem que estar preparada para isso? Sim, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, no finalzinho aqui, né? O pastor disse que eu posso ir até meia-noite. Então olha só, dicas aqui para a esposa e depois dica aqui para o marido. Não conte para as pessoas a intimidade do casal. Isso é uma coisa que só tem que estar ali. Ai, meu marido é um... minha esposa... Não. Porque isso aqui, irmãos, pode se tornar um problema no futuro. Um problema grande. Eu não vou aqui entrar em detalhes. A gente que trabalha com gabinete, conversa com pessoas, a gente escuta, né? Essa questão, não conte para os outros, seja homem ou seja mulher, o que acontece na intimidade. Deixa o rapaz do som passar aí, que ele comprou um som novo. Olha só, ajude o seu, eu estou falando agora das mulheres aqui, ajude o seu marido a se expressar. Por quê? Os homens têm dificuldade de se expressar. Sim ou não? Porque o homem é muito razão, a mulher é muita emoção. Então você tem que entender que ele pode esquecer o dia do casamento, pode esquecer o seu aniversário, pode esquecer, e isso acontece, irmão. Mas tem aqueles homens que já se previnem, né? Hoje tem celular, o celular pode te avisar, apertando ali, tá chegando o dia e tal. Então, mas o homem, ele não é bem assim. Letra D, fale a verdade com amor. Não chegue dramatizando. Ai, você não é meu. Não. Entende? Aquela coisa de já para fazer o cara. Não é bem assim, não. Outra coisa, espere o momento certo de falar. Eu coloquei aqui, ó, quando chegar em casa, às vezes o camarada quer sentar, tomar um banho, às vezes comer, ver aí a pessoa já quer falar, olha, não, espera o sujeito relaxar. Vocês entendem isso, irmãos? Porque depois eu vou falar dos homens também, mas aqui é das mulheres, porque a cabeça do homem é uma coisa, a cabeça da mulher é outra, e a Bíblia mostra isso. Porque se eu ficar só numa ponta aqui, aí a hora vai embora. Procure à medida do possível, já falei isso, mas aqui é não responder com raiva. Por que Salomão disse, nós vamos ler aqui, que a mulher sábia, o que é edificar? Porque você sabia que, mas eu levaria uma hora para explicar isso aqui, mas eu vou tentar colocar aqui. Mas vamos ler, para a gente completar isso, Provérbios 12, 4. Vai botar ali, Provérbios 12, 4, alguém leia aí, Provérbios 12, 4. Já colocou, que diz lá? A mulher virtuosa é mais é como? Caramba! A mulher, essa frase, ela foi dita há muito tempo, alguns brincam com ela, mas é verdade. Por trás de um grande homem, tem, porque a mulher pode fazer com que você cresça, como que você caia. Billy Graham, ele diz que metade do ministério dele
ele deve à esposa, porque ele tinha que fazer as grandes pregações, etc. E a esposa ficou em casa cuidando dos filhos. Quando você vê a história das esposas de grandes homens na história, seja ela religiosa, ou seja ela até, por exemplo, Davi Ben-Gurion, lá em Israel, o Shimon Peres, você vê que as esposas desses homens entenderam o chamado pelo qual eles estavam. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Quem já ouviu falar aqui do irmão André de Portas Abertas? Caramba, missão Portas Abertas, um dos maiores ministérios que tem de missões no mundo inteiro, no país comunista. Ele escreveu um livro chamado Contrabandista de Deus. Ele contrabandeava Bíblias para a União Soviética, etc. Ele conta no livro que ele falou para Deus: Deus, eu quero uma esposa que entenda o meu ministério. Eu quero uma esposa que saiba que e ela tenha que ter a mesma visão de missões que eu tenho. E um dia, a mesma coisa o Lore da Jocum, Darlene, que Deus levou o Lore, o fundador da Jocum, se não me engano, 1 ano atrás. E aí apareceu uma jovem que já trabalhava no Ministério de Portas Abertas. Eles se aproximaram. No livro conta toda a história. E ele falou para ela: olha, eu sinto algo por você, você sente algo por mim, aquela coisa toda. Mas aí ele falou assim: você sabe que eu estou altamente comprometido com a obra missionária. Você sabe que eu viajo, que eu levo Bíblia para país comunista, para país muçulmano, e Deus pode me chamar a qualquer hora. Ele falou: sim, eu sei disso, porque eu estou na missão, eu sei disso. Aí ele conta num livro, que no dia do casamento, ele é da Holanda, né? Ele estava lá esperando ela estar chegando, a esposa chegando, a noiva, né? Aí nisso que ela está vindo, um grupo de irmãos entra por trás e chega no ouvido dele e fala algo. Aí ele olha para ela assim, aí ela diz assim: vai e faz a missão. Ele saiu porque havia uma emergência missionária. Depois de 6 meses ele voltou e eles casaram, porque ela entendeu o chamado. Amém? Amém? Hein? Tem que entender o chamado, irmãos. Porque quem já não ouviu falar de esposa que acabou com o ministério? Estão entendendo? Agora fica, mas é verdade, né? Então, uma mulher sábia, ela cria edificação, ela é a sustentação. Não dá tempo aqui de eu falar quando Deus criou a mulher, as expressões que Deus usa ali no original, lá em Gênesis. Tem uma parte que Deus diz que a mulher é a parte emocional que segura o que virá sobre o homem. Por isso que a mulher, desculpa a expressão, vê uma sirigaita logo de cara e o homem não vê. Por isso que a mulher percebe coisas que o homem não percebe, porque ambos trabalham com sentimentos diferentes, percepções diferentes. E quando tudo isso está junto, entendem, né? Amém? Posso ouvir um amenzinho? Agora, tinha mais texto aqui, mas vou deixar passar. Agora, dica para os maridos. A dica para os maridos: desenvolva capacidade para escutar. A mulher sente mais necessidade de falar do que o homem. Por isso que o homem tem que ouvir e mostrar o quê? É isso mesmo. Está vendo o jogo e a mulher falando: é isso mesmo. Não, presta atenção. Porque, irmãos, a mulher é aquela pessoa que está com o neném do colo, fazendo comida, segurando o telefone, e ela não perde nada ali, está tudo ligado. Mas o homem faz uma coisa de cada vez. Mas foi assim que Deus colocou, por isso que o homem é a razão. Às vezes a mulher vai falar um assunto, é que nem você vendo uma mulher descrevendo alguém sendo atropelado, e o homem
descrevendo alguém sendo atropelado. O homem diz assim: e um cara ali foi atropelado. A mulher: eu estava na rua, ia comprar um negócio no mercado, e passando perto do sinal, eu vi um rapaz que estava atravessando, não olhou, e um carro vermelho. Olha os detalhes que a mulher fala. O homem só falou: o cara foi atropelado. Porque ela vai falar dos detalhes, e o homem vai ser muito rápido. Não, o cara morreu ali, pum. Então, por isso que essa comunicação, ambos têm que abrir mão na hora da conversa, entendeu? A gente vai falar mais coisas aqui, mas vamos caminhar aqui. Outra coisa: não interrompa, deixe a mulher completar o raciocínio. O homem tem que ouvir. Eu sei que às vezes é difícil, mas tem que ouvir. Dê atenção e elogie. Outra coisa: elogie a sua esposa na frente das pessoas. Era para as irmãs dar um amém, mas o bispo deu um amém, Elogie. Vocês não sabem como elas gostam disso. Você está tão bonita, o cabelo e tal. Às vezes ela vai no cabeleireiro, fez alguma coisa, o cara não fala nada. Botou uma roupa nova, a gente sabe que mas o homem tem que se policiar nisso. Por isso que os camaradas que têm garganta, esses dias eu estava ouvindo a história de dois homens, Dom Juan e Casanova. Dom Juan era francês, Casanova era italiano. Existiram. Como é que esses camaradas se envolviam em tudo, com todo tipo de mulher? Aí o seu marido não te elogiou em casa, mas aquele cara do escritório do trabalho te elogiou. Aí o Satanésio: aí viu? O cara ali, está dando mais valor. E aí a pessoa pode ter uma intenção ou pode não ter intenção, e despertar alguma coisa aqui chamado carência. Vocês estão pegando então? Hein? Eu só tenho 15 minutos ali, tem que terminar aqui, não culpe ou critique precipitadamente. Tente entender qual é o ponto de vista que a mulher está colocando. Irmãos, nunca foi tão importante hoje a comunicação, e principalmente quem é o obreiro. Sim, quem é o obreiro, Eu vou ter que ser rápido aqui, que eu tenho que concluir, para não ficar muito longo aqui. Quando ela estiver implicando, porque a mulher pode implicar, observe o que está acontecendo, talvez ela esteja enfrentando alguma coisa, talvez seja algum problema. Por isso que isso aqui é interessante, agora vai esquentar um pouquinho, tá? Todo mundo aqui é casado? Mas eu posso falar, me deram autorização, posso falar, bispo? Então, Cantares 1,16. Aqui eu vou fechar, tá? Eu tenho que fechar. O pessoal falando: pastor, eu quero ver um negócio lá na televisão. O que diz lá em Cantares 1,16? Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável o nosso leito é verde. Outra palavra diz isso. Eu quero falar aqui sobre um lugar do casal que ocorre descanso, sono, comunicação, intimidade e comunhão com Deus. Qual é o lugar secreto do casal? É o quarto, é a cama. Descanso é um lugar que você dá aquele cochilo, não é dormir. Dormir é onde você repõe a sua energia para o outro dia. E comunicação, o casal conversa pendências. Sim ou não, irmãos? Hein? Às vezes é no quarto que é o lugar para conversar, mas você tem que conversar. Quais são as pendências? Discutir sobre a casa, sobre a vida, sobre o próprio casal, é o que o pessoal chama de DR, Discutir a relação. E também lá é um lugar de intimidade, frequência,
tempo, intensidade, satisfação e criatividade, sair da rotina. E eu vou voltar nesse assunto aqui, porque eu vou fechar nele. E comunhão com Deus? Sim ou não? Abram 1 Samuel, Samuca é o profeta. 1 Samuel 1,19. 1 Samuel 1,19. Olha que coisa interessante com Ana e Eucana. Ela está lá? Não, ali está a família. Quem achar aí pode ler. 1 Samuel 1,19. Levantaram-se de madrugada e foram fazer o quê? Fazer o quê? Os dois foram adorar? Sim ou não? Eucana e Ana foram adorar perante o Senhor. Voltaram, chegaram em sua casa, em Ramá. Eucana conhecer relações sexuais com Ana, sua mulher. E olha lá, o Senhor lembrou. Agora eu quero ver na versão corrigida. Abram lá 1 de Pedro 3,7. Não sei se alguns vão dar glória a Deus por isso. Os homens talvez, as mulheres não sei. As mulheres também. Olha só, não, eu quero a versão corrigida. Porque ali a palavra, ela tem esse significado, mas a corrigida traz melhor. Alguém tem a corrigida aí ou não? Porque ali está outra, ela não é a corrigida ali. Então vamos lá, vou pegar aqui nessa versão. Igualmente, vós maridos, o que é coabitar? Vou dizer a origem da palavra. Coabitar, a palavra coito significa sexo, habitar significa casa. Então tenha sexo em casa. Coabitar, tenha sexo em casa, dando honra, mas com entendimento. Quer dizer, sabendo, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 7, de 1 em diante, né? Dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros. E faz o quê? Dê graça da vida, para que não seja impedido. Casal que não tem relação íntima, Deus não escuta as orações. Era para dar um glória, mas tudo bem. Casais que não têm vida sexual, as orações podem ser impedidas. Vamos para 1 Coríntios, já estou terminando. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Não falei nem a metade, tá, irmão? Quem sabe um dia a gente faz uma coisa maior aí. Tá aí, ó. Ora, quanto a essas coisas que me escreveste, porque as pessoas estão perguntando Paulo, os crentes de Corinto estão perguntando Paulo sobre algumas questões. Seria bom que o homem não tocasse mulher, é uma expressão eufemismo, quer dizer, seria o homem, antes do casamento, não ter esse tipo de intimidade. Continue. Mas por causa da fornicação, que ali o termo está esse, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido, não é do outro nem de quem. Continua. O marido pague, é uma versão diferente, porque outra versão fala, o marido paga a mulher o que é devido, benevolente, e da mesma sorte o homem. Ele está falando que o homem e a mulher devem um ao outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido, também a mesma maneira o marido, quer dizer, o marido e a esposa, eles decidem sobre o corpo um do outro. Continua. Não vos priveis, quer dizer, não ter um outro, senão por consentimento mútuo. Quer dizer, aquele momento íntimo tem que haver uma concordância para não ter, para vos aplicardes ao jejum, só se for para um momento de consagração pessoal que algum tenha. Mas depois, faz o quê? Ajunta outra vez, para que o perturbado, Satanás, não vos tente, porque a palavra original significa desejo. Aí a mulher quer fazer um momento de oração de 1 mês. Como é que uma vai ficar nisso? Entenderam ou não? Está subindo no monte 3 meses. O texto fala que não é bem assim. Por quê? O relacionamento sexual, ele também é espiritual? É. O mundo o diabo suja, mas é espiritual.
Irmãos, minha hora já foi ali. Eu quero dizer o seguinte, porque eu teria muito mais coisa. Falei apenas o início, uma introdução do que eu queria falar. Comunicação não é só blá blá blá. Comunicar, marido e mulher, tem que conversar. E por que o texto diz, que eu não terminei aqui, que Adão e Eva estavam nus? Não havia nenhuma área escondida. Então, as áreas entre um homem e mulher não pode estar escondida. E esses dias, vou até fechar aqui para não ler mais, porque o pastor Abel já me olhou ali, olha só. Eu já sabia disso, estava lá na Sociedade Bíblica. A gente sabe que o diabo imita muitas coisas de Deus. Por que os atletas olímpicos gregos tinham que correr nu? Tinham que correr nu, porque eles tinham que estar diante dos deuses perfeitos, sem nenhuma coisa que atrapalhasse a corrida. Mas se você observar, tem muitas coisas que o diabo mistura, que vem de uma verdade. Na nossa vida, nada pode estar descoberto. Quando o escritor de Hebreus fala embaraço, ele está usando uma expressão olímpica. Quando você correr, nada pode te embaraçar diante de Deus. Então, quando nós estamos diante do Senhor como marido e mulher, a gente precisa conversar. A gente precisa, como eu falei aqui muito rapidamente por causa do tempo, mas a comunicação, eu vou usar uma expressão aqui, por favor, é que me lembrei dele, que ele dizia assim, mas é uma verdade: quem não se comunica, se estrumbica. Quem dizia isso era o Chacrinha, não é? Mas se não haver comunicação, como é que o outro vai saber? Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Eu tenho que concluir aqui, porque foi dado uma hora, até cheguei a 5 minutos, amém? Passo aqui a palavra aos irmãos, Deus abençoe. Orem por mim, que eu vou estar aí dando vários estudos aí. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.